ele pode ser indígena, pode ser camponês, pode ser pescador artesanal, e tudo isso junto e misturado, né? E permitindo, nesse sentido, um modo específico de certificação e de conformação no mundo. A consequência, do ponto de vista das ciências sociais, né, foi, né, as fórmulas estabelecidas nos trabalhos de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, para falar apenas de dois, quanto ao acento dado à mestiçagem, né, como um critério definidor das relações raciais no espaço público. Esse mito, desenvolvido ao longo do século XX, em grande medida naturalizado pelas ciências sociais, né, ele é explicado exatamente por essas características que revelam modos e sentidos distintos sobre a forma de se identificar e o modo de organizar as identidades. Desse modo, né, que a minha intenção ela consiste em poder operar não apenas numa direção de compreender esses processos identitários sobre o plano, né, da lógica definida por Barfield, Goffman, por exemplo, mas, sobretudo, estabelecer mecanismos analíticos que eles sejam mais sensíveis a essas variações e oscilações de modos de organizar-se, identificar-se e apresentar-se no mundo mediante os distintos conceitos e mediante as diferentes gramáticas que regem o modo de estar no mundo na contemporaneidade. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aí, Fábio. Sem muitas delongas, eu acho que eu já vou passar a palavra aqui para a Samantha, se a apresentação... O debate não é no final? Se quiser. Eu preparei um comentário a partir do conjunto, assim, eu acho. Talvez, se fizer esse esquema, pode... Não, seguimos. A gente discutiu um pouco isso aí antes aqui, nesse centralismo democrático do partido dessa mesa. Aí vamos avançar. Pragmaticamente. Pragmaticamente. Decidimos tocar para Samantha, então. Bom, beleza? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado. Eu estou no primeiro ano do doutorado e eu fiz uma pesquisa sobre os negócios de impacto, que são empreendimentos realizados por empresas que querem fazer o bem, transformar o mundo, salvar a natureza, e, enfim. Esses negócios são realizados por empresas financiadas por diversas metodologias de financiamento do mercado financeiro que têm se desenvolvido desde a década de 80, no Reino Unido, na França, no Canadá e nos Estados Unidos, e têm se intensificado, sobretudo a partir do início dos anos 2000 e do final, a partir de 2007, quando o termo investimento de impacto foi cunhado pela Rockefeller Foundation. E, a partir de 2010, 2011, essas práticas chegaram ao Brasil e tem vários empreendedores que estão se engajando nesses negócios e tentando transformar o capitalismo a partir das empresas. Eu vou dar... Deixa eu ler aqui. Essa primeira sessão ela foi feita por uma força-tarefa de investimentos de impacto criada pelos países do G8 em 2014. Ela teve lugar na reunião do G8, eles criaram um fórum para discutir o tema e saíram com uma força-tarefa voltada para promover esses negócios de impacto, esses investimentos. O mundo está à beira de uma revolução na maneira como nós resolvemos os problemas mais difíceis da sociedade. A força capaz de dirigir essa revolução é o investimento social de impacto, que aproveita o empreendedorismo, a inovação e o capital para impulsionar melhorias sociais. Isso requer uma mudança de paradigma no pensamento do mercado de capital, de bidimensional para tridimensional. A trazer a terceira dimensão, impacto, para as dimensões do mercado de capital do século XX, de risco e retorno, o investimento de impacto tem o potencial de transformar nossa habilidade de construir uma sociedade melhor para todos. Esse relatório se chama O Coração Invisível dos Mercados, depois eu vou voltar a comentar sobre ele, e ele foi apresentado por um homem chamado Richard Cohen, que é um dos maiores promotores dessas práticas pelo mundo. A minha apresentação vai ser focada nas trajetórias das pessoas que se engajam nessas práticas e em como elas justificam a participação delas nesses empreendimentos.
Vou focar na accountability social e na forma como eles justificam que esses negócios são importantes para o mundo e que as empresas devem transformar suas formas de se relacionar com a responsabilidade social e ambiental. Então, uma fala que mostra a força do investimento no engajamento nesses negócios é essa. A ideia de que só existe um tipo de negócio bem-sucedido, aquele que dá lucro, está hoje ultrapassada. O que surge em seu lugar é um amplo debate socioeconômico atualmente em curso, que nos leva a refletir sobre o papel do trabalho em nossas vidas e a necessidade, talvez moral, de criar impacto social positivo com o negócio. É uma escolha de vida que frequentemente envolve salários pouco ou nada astronômicos, agendas cheias e constantes alertas financeiros e comportamentais. Os empreendedores sociais apresentados aqui, no entanto, acordam com gosto em um mundo cada vez mais aberto. Esse trecho é retirado de um documento publicado pela Fundação Estudar, criada por um banqueiro brasileiro, Lehman, e ela é sobre empreendedores que estão colocando o Brasil no mapa do empreendedorismo social. Os negócios de impacto são intermediários, segundo as pessoas envolvidas com eles, entre o segundo setor, do setor privado, e o terceiro setor das organizações sem fins lucrativos. E ele é chamado de setor 2,5, por isso. Ele faz parte do que é chamado de finanças sociais, que são justamente mecanismos e ferramentas financeiras voltadas para criar impacto, social e ambiental. Eles se propõem como empreendimentos inovadores e eficazes, que criticam, por um lado, o Estado, que é burocrático, moroso, que não atende às demandas da população, por outra, a filantropia, que não tem uma gestão de recursos eficaz suficiente para que ela entregue o que ela propõe, e a própria lógica capitalista baseada na acumulação de capital, no risco e no retorno. E eles propõem que a eficiência que é trazida pelos atores de suas experiências no setor privado e no setor filantrópico garante uma eficiência que é o único jeito de resolver nossos problemas mais difíceis. Pode passar, por favor. Isso aqui é o ecossistema das finanças sociais. Ele foi feito pela Força Tarefa de Finanças Sociais brasileira e ele esquematiza o lugar que os negócios de impacto teriam no sistema capitalista. As organizações que não geram capital ou que dependem de doações filantrópicas inteiramente não interessam a esse tipo de finanças, e tampouco as empresas puramente comerciais, mesmo aquelas que têm responsabilidade social corporativa ou investimento socialmente responsável. E, enfim, os negócios de impacto são financiados por uma série de modelos de financiamento, desde indivíduos com alta renda até bancos de investimento, fundos de investimento, bancos como o Itaú, no Brasil, e vários bancos internacionais. E a proposta dessa força-tarefa é unir todos os atores mais importantes da sociedade, governos, as ONGs, a academia, as organizações da sociedade civil, num grande esforço de trazer eficiência para o setor social. E eles têm um investimento muito grande na formação de um valor social, como um conceito que vai ser aliado ao valor econômico e que teria que entrar na agenda capitalista daqui para frente. Pode passar. Existem dois tipos de negócios de impacto que recebem esse mesmo nome, que, na verdade, ele é o nome guarda-chuva, e ele engloba 3 tipos, na verdade, só que um deles é chamado de negócio inclusivo, e eles são negócios que atuam, são puramente comerciais, como a Casas de Bahia, que, para quem não é brasileiro, é uma grande rede de varejo para a população de baixa renda, mas falam que estão transformando o mundo pela oferta de produtos e serviços. Então, as pessoas mais engajadas na promoção desse campo como um campo separado das demais práticas dizem que isso não é negócio de impacto porque não está mais preocupado com o lucro, com a geração de retorno financeiro do que com o impacto em si. E aí sobra um negócio social e o negócio com missão socioambiental sem restrição na distribuição de dividendos. O primeiro foi criado por um homem chamado Muhammad Yunus. Ele é um bengalês, economista, estudando nos Estados Unidos, e ele implementou na década de 70 um sistema de microcrédito para distribuir renda por meio das mulheres da zona rural de Bangladesh.
O Muhammad Yunus tinha uma ideia de que a economia foi entendida errada e foi promovida errada pelos próprios economistas acadêmicos, porque ela fala que a gente tem um lado egoísta e ela propõe um sistema capitalista voltado para a produção de lucro. Mas ele diz que a gente tem um lado altruísta também e que o negócio social é uma forma de você sacrificar a busca por mais lucro em prol da transformação social e ambiental. Diogo, passa 2, por favor. Esse é ele, e essa Yunus Negócios Sociais é o braço da organização dele que chegou ao Brasil. E aquela foto ali é a foto dele com as mulheres de Bangladesh, e ele implementou uma forma de controle mútuo de dívidas, porque ele acredita que as pessoas podem fazer o bem e pagar as dívidas sem precisarem ser cobradas pelos bancos. Ele defende que o microcrédito é um direito humano e que ele pode tornar as pessoas autônomas, e, a partir da autonomia, elas poderiam transformar as próprias vidas. Uma das coisas mais polêmicas que ele fala é que ninguém precisa ter um trabalho, ninguém precisa ter um chefe, porque todo mundo pode ter controle sobre a própria trajetória. O outro tipo de negócio, que distribui dividendos e que é associar o retorno financeiro ao impacto social, são pequenas empresas que surgiram no Brasil relativamente recente, principalmente depois da crise de 2008, e também dependendo da conjuntura nacional, que está mais aberta para esse tipo de empreendimento, e eles oferecem serviços para a população muito variados. O Doutor Consulta, por exemplo, se propõe como um sistema alternativo ao SUS e aos planos de saúde. Ele fala que o Estado não consegue entregar atendimento médico de qualidade a todos e que as pessoas podem pagar pequenas mensalidades, planos de saúde populares. Aquela foto da direita é do programa Vivenda, que reforma casas de pessoas moradores de favela a prestações também, e eles têm uma ideia de que a reforma das casas é uma forma de transformação de vida, e, enfim, tem vários exemplos. O Grupo Carteira Amiga é um grupo que recebe e distribui encomendas na favela da Rocinha, do Rio de Janeiro. Tem empresas que fazem regularização fundiária e mediação de conflitos. Tem empresas que fazem reciclamento e coleta de lixo. Essa última foto aqui é do Banco Avante, que oferece microcrédito para pessoas de baixa renda pelo Brasil. E aquela primeira foto em azul é da Artemisa, que é uma das instituições mais interessadas também nesses negócios, e ela fala que o sonho dela é que os brasileiros e brasileiras vivam com dignidade e poder de escolha, então ela investe nesses negócios, capacita os gestores e, enfim, oferece toda a estrutura necessária para que eles se desenvolvam no país. Esses negócios fazem parte de vários movimentos que estão se desenvolvendo, como eu disse, há bastante tempo, que têm sido chamados de vários nomes diferentes por vários autores, como mercados concernidos, mercados civilizadores, e há mesmo quem diga que está se desenvolvendo uma nova forma de capitalismo. Há quem chame de capitalismo criativo, capitalismo cuidadoso, capitalismo inclusivo, capitalismo consciente e até mesmo filantrocapitalismo, que é uma mistura de ambos. A Força Nacional, a Força Tarefa de Finanças Sociais, diz que o objetivo é mudar a mentalidade sobre como nós gerimos os recursos da sociedade e atendemos às demandas do povo brasileiro. O importante para esses negócios é mostrar que eles conseguem entregar as transformações e que eles não estão só prometendo como uma filantropia ou como um Estado. Então, eles fazem uma série de investimentos morais e de ferramentas mesmo de transformação. Deixa eu ver se já chegou aqui. Na aposta de que, se todo mundo fizer uma ação localizada no país e no mundo inteiro, a gente não vai precisar do Estado como centralizador das ações sociais e da filantropia, que é muito escassa e muito pontual, e a gente teria um Brasil conexionista com essas ações pipocando por toda parte e construindo uma sociedade mais conectada por meio do mercado. Na minha pesquisa, eu pesquisei principalmente 2 empresas. A BenTV Investimento Social, que é uma empresa que investe em outras empresas que querem fazer esse tipo de negócio. Ela foi criada por um herdeiro da JSL, que é uma grande empresa de logística brasileira, e ela tem essa proposta de que o retorno financeiro não pode ser o principal objetivo dos capitalistas, que o retorno social ele tem que acontecer e que ele não pode ser mensurado também. Então, ao contrário de vários negócios e investidores no Reino Unido, na França, no Canadá e nos Estados Unidos, que acreditam que a gente pode mensurar o valor social e equiparar ele ao valor econômico, a BenTV acredita que a entrega desse impacto pode ser feita por meio de vivências.
Então, eles entregam para os investidores nos projetos vivências na favela onde eles fizeram a transformação, vivências na comunidade onde reformaram a casa de pessoas pobres ou levaram reciclamento de lixo. Mas é um campo bastante dissonante e tem várias posições diferentes sobre até que ponto que a gente pode mensurar e precificar a transformação social. E a outra empresa que eu pesquisei mais fortemente foi a Pano Social, que é uma empresa que quer resolver o problema da criminalidade urbana por meio da contratação de egressos do sistema penal e também transformar o setor têxtil por meio da utilização de materiais orgânicos, de pigmentos naturais, e etc. Essa foto desse detento, procura-se ex-detentos com habilidade em corte e costura, ela é importante para essa apresentação porque esse homem é um ex-presidiário que é usado como o rosto dessa empresa. Ele tem uma história sofrida, ele foi preso por latrocínio e ele ficou muito tempo morando na rua até que ele foi contratado pela empresa e passou a ser vegetariano, parou de comer açúcar, mudou todos os comportamentos dele, aprendeu a costurar. E eles têm todo um trabalho de que eles vendem não somente camisetas, mas vendem valores. E isso é uma coisa muito importante nesse campo, porque a justificação dos atores é que eles nunca vendem somente produtos, eles também produzem valores o tempo todo e querem transformar realmente a mentalidade das pessoas sobre o próprio ato de compra também. Deixa eu ver assim. Aqui cortou um pouco, mas enfim, não vou ler tudo. O Gerfried Gallhofer, ele é um austríaco que criou a Pano Social, ele veio para o Brasil e ele reparou que a violência urbana aqui era insustentável, ele morava em São Paulo, e ele e a companheira dele resolveram juntar esses dois pontos. E a justificativa dele é interessante porque ele fala, essa parte social eu acho que é o grande diferencial, né? Porque na Moda tem várias empresas montando ou começando a trabalhar de um modo bastante parecido com a gente, né? Mas os egressos, eu não tive nenhum problema de contratar pessoas que realmente querem sair da marginalidade, sabe? Se alguém não quer, eu respeito também, mas não passa aqui, né? O maior desafio que a gente enxerga é o preconceito que existe perante a sociedade. A gente tem, graças a Deus, bastante visibilidade, porque as pessoas às vezes nem acreditam no que a gente está fazendo. A gente fez um comunicado quando a gente contratou o primeiro egresso, a gente fez um anúncio, não sei se você viu, aquele procura ser ex-detento. Essa foi a primeira vez que a gente replicou isso depois. As respostas eram muito... Eu não tive ideia do quanto a sociedade enxerga isso, a questão dos egressos, como uma coisa positiva e importante, sabe? Meio que não acreditando que alguém pode contratar ex-presidiários, sabe? Foi 5.700 vezes compartilhado. Então, tinha muitos comentários. Também tinha muitos comentários bestas, sabe? Bandido bom é bandido morto, tem que morrer, sei lá, muitos. Mas isso também é muito óbvio, que sempre tem esses olhares opostos. Mas o legal também foi que a gente nem tinha de intervir, porque se alguém vinha falar uma bobagem, eles falam em cima. Então, também muito de incentivar essa conversa, né? E esse mesmo fundador da empresa critica as pessoas que fazem negócios sociais simplesmente pelo esforço performático de fazer o bem, sem realmente serem engajados nessa transformação. Ele justifica pela trajetória dele como essa empresa é diferente, porque ele realmente se preocupa com os egressos. Tem, inclusive, uma parte da entrevista que ele fala que a maior parte das pessoas envolvidas são jovens ricos do Baixo Jardins e de regiões ricas das cidades que se envolvem nisso porque está na moda, porque vai dar visibilidade para outras marcas, essas pessoas não deixam de investir em outras coisas para investir em negócios de impacto. Enfim, tem várias disputas internas também. Pode passar. O principal investimento de forma para usar um conceito do TVNO, é a teoria de mudança, que eles chamam de teoria, embora ela não seja uma teoria no sentido que a gente está familiarizado, porque ela estabelece uma relação causal entre o que a empresa precisa para causar um impacto, como ela vai fazer isso, quais são os resultados de curto prazo e quais são os resultados de médio prazo. A partir desses 4 elementos, elas acreditam em gerar um grande impacto, que é necessariamente uma grande transformação social ambiental. O impacto não é contratar professores num colégio de uma comunidade da favela, ou, sei lá, vender mais camisetas verdes, ecológicas. É você transformar a realidade a partir da entrega desse produto ou desse serviço. Ah, tá. Desculpa. Então, na minha dissertação, a partir dessa... Não, espera aí, deixa eu voltar. Pode sim.
Esse aqui é um exemplo de uma teoria de mudança da Pano Social, realizada junto com a BEM-TV e junto com pesquisadores da USP, do Núcleo de Empreendimento Social e Negócios de Impacto, recém-criada por uma pesquisadora chamada Comini, Graziella Comini. E, enfim, foi só para ilustrar como eles organizam isso. A teoria de mudança ela é mobilizada o tempo todo para os atores mostrarem como a lógica do projeto deles é uma lógica de projeto competente. Eles não precisam comprovar necessariamente a mudança, mas o compromisso com a mudança social é o que importa para a promoção desse campo no país. A partir disso, eu pensei na minha dissertação que as justificativas que eles constroem para fazer esses empreendimentos é orientada numa gramática moral que associa a ordem mercantil, a ordem industrial, dos modelos de Boltanski e do Thévenot, com a ordem cívica, a ordem inspirada e uma ordem altruísta, que foi pensada por uma colega minha da UFRJ, a Amanda Moura. E aí, essa gramática moral, ela orienta as práticas, mas como eles têm esse esforço de mostrar que eles mudam as coisas na prática, diferente do estado da filantropia, eu pensei numa inter-relação de performatividade entre essa gramática moral e essa praxeologia, e como eles tentam lidar com essa distância, lidam pragmaticamente de negócios, entre o que é um negócio de impacto idealmente promovido pelas organizações interessadas e pensado como uma forma radical de transformação, e as dificuldades da prática de efetivar esses negócios. Mas o mais importante é que eles associam uma vontade filantrópica conformada num paradigma de eficiência, dentro de um regime eficaz, para usar um termo do Norman também, que realmente coloca a eficiência como valor primordial desses negócios. E ela é um ponto fundamental para eles construírem as apologias desses empreendimentos. Bom, deixa eu ver o que tem. Pode pular. Essa figura ela mostra como as duas teorias de mudança que eu coloquei agora há pouco se misturam numa teoria mais genérica, e ela é marcada por indicadores. E esses indicadores são mensurados por uma tabela, que eu não apresentei porque ela é muito detalhada, em que eles colocam todas as atividades da empresa e associam elas a números de valoração, estabelecendo uma série de critérios de mensuração de quanta transformação esses negócios estão causando. Então, é realmente uma lógica de buscar mensurar o máximo possível o quanto eles conseguem transformar e quanto eles conseguem mudar, para provarem que eles podem ensinar o Estado e a filantropia a trabalharem melhor e convencer as outras pessoas capitalistas de empresas tradicionais a fazerem esses empreendimentos. Isso aqui é uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que trabalha numa empresa de avaliação de impacto social e de políticas públicas, e ele fala: a partir dessa teoria de mudança, ele, o empreendedor, cria uma matriz de causalidade, né? Então, ele consegue identificar indicadores que estão dentro dessa matriz. E, às vezes, um indicador, isoladamente, não quer dizer muito. Mas, quando você tem lá 10 indicadores que estão numa matriz, que com certeza encaminham para o impacto que ele quer gerar, faz muito sentido. E aí, quando a gente faz todo esse desenvolvimento nesse processo de amadurecimento e chega no plano financeiro, a gente fala: legal, então, com esse plano financeiro, quais seriam as metas para esses indicadores que você identificou aqui na sua teoria de mudança? Então, ela é realmente o principal investimento de conformação a esses empreendimentos. Pode passar. A partir disso, eu li um artigo da Eve Chapelot e do Gaëtan Godefroy, em que eles notam que esses atores relacionados aos investimentos de impacto, no caso do artigo, constroem um contínuo entre a dádiva, o gift, e os investimentos, principalmente pelo termo venture philanthropy, que tenta juntar os dois universos. E aí eles falam que, ao mesmo tempo que eles constroem um limite entre ambos para valorizar a categoria e promovê-la como uma categoria nova e válida, eles borram um pouco esse limite, embaçam o limite, para mostrar que as coisas não estão mudando tanto assim, que as empresas capitalistas podem se envolver com esses negócios sem deixarem de lucrar, porque elas podem fazer o bem e lucrar. Eles chamam de o melhor dos dois mundos. Pode ir. Então, eu concluí que 3 elementos são fundamentais, além da vontade filantrópica e da eficiência como valor, para que esses negócios sejam justificados. Um deles é a construção de passionalidade e ativação de capacidades afetivas. Todos os resultados são apresentados como grandes transformações na vida das pessoas, e eles são contados com narrativas
bastante similares. Fulano, seu Marcelo catava lixo e um dia ele conseguiu um dinheiro, foi num banco, pegou um empréstimo de microcrédito e transformou sua vida a partir do negócio de impacto. Eles tentam sempre contar histórias que convencem as pessoas de que elas estão tocando corações e transformando as vidas. O segundo é o imperativo de gostar do que se faz e de convencer os outros disso. Todas as trajetórias, elas contam como as pessoas vieram do mundo corporativo, resolveram mudar de vida e trabalharam com impacto e ficaram felizes. Tem narrativas como larguei minha gravata e me realizei, ou um dia eu acordei e resolvi que eu não queria mais nada e minha vida mudou porque eu me envolvi com um negócio de impacto. Tem um trecho aqui de uma entrevista que ilustra isso, que eu vou ler um pedaço. Um outro fundador da BenTV, que trabalhava no setor têxtil, e ele se envolveu com um projeto de uma organização internacional chamada Ashoka, de responsabilidade empresarial e depois de investimento de impacto no final da década de 90. E ele fala, é uma organização que apoia empreendedores sociais, e eu conheci esse mundo de impacto social. Conheci meus 2 sócios, que estavam já estruturando a BenTV, que é uma empresa para apoiar negócios sociais. Eu já tenho uma experiência de ter trabalhado numa ONG. Atendia crianças com câncer e era uma ONG bem tradicional, vamos falar assim, que dependia, então, de recursos da filantropia. Eu saí puto, né? Vou dar um ano sabático, eu estava bem estressado. Falei, eu quero dedicar parte do meu tempo para uma ação social e parte do meu tempo para achar um novo projeto, o que eu quero fazer da vida, o que eu gosto. Então, tinha aquela coisa muito clara e separada entre empresas e ONGs. E eu ter a experiência da Ashoka e conhecer empresas sociais, através da Ashoka eu tive muitas portas abertas nesse mundo. E eu comecei a conhecer uma coisa que é factível de juntar as 2 coisas, ter a questão do trabalho e do impacto. Dada a minha experiência em gestão, no setor têxtil, consegui fazer com que esse lado de gestão e eficiência das empresas seja utilizado com um propósito claro de transformação social. Então, todas as narrativas têm essa mesma estrutura de conversão, mas eu busquei no meu trabalho tentar entender justamente o que se mantém entre um primeiro momento e o momento de engajamento de negócios de impacto. E, como eu já disse assim, aqui, a valorização da eficiência aparece como o principal ponto. Quem veio da filantropia fala que sabe lidar com as pessoas que serão beneficiadas e que conhecem o mundo do social, e quem veio da empresa conhece o mundo da gestão e o mundo financeiro. Então, eles tentam juntar essas 2 coisas. Apesar de ser apresentada como uma grande transformação, existe uma continuidade, notada pela Chapelot e pelo Godefroy, que eu concordo. E o terceiro ponto é a demonstração da competência. Não, está no outro. A demonstração de competência conformada a um paradigma... já falei isso, tudo bem. Esse aqui... pode passar. Essa aqui é uma imagem do Sistema B, que é uma organização de certificação de empresas que querem transformar o mundo. Eles falam que eles não querem que as empresas sejam as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. E aí eles elencam uma série de valores que eles consideram importantes, e são espécies de ferramentas de gestão, não só nas empresas, mas também da vida dos empreendedores e dos beneficiários, que é muito centrada nessa construção de personalidade, como entrega pessoal, energia positiva, generosidade, inspiração mútua, amor, equilíbrio, vibrações boas, integridade. Enfim, foi só para ilustrar como há um esforço mesmo de produção e de promoção de valores que é fundamental para sustentar os empreendimentos que eles propõem. A partir disso, então, do contínuo que eu comentei agora, eu pensei que eles propõem fazer a dádiva pelo dom como vocação, e o dom como talento, justamente pela questão da eficiência e das trajetórias que vão se costurando até o ponto do engajamento nesses negócios. Naquele mesmo relatório que eu abri a apresentação, eles falam que o investimento de impacto aproveita as forças do empreendedorismo, da inovação e do capital e do poder dos mercados para fazer o bem. Pode-se dizer justificadamente que ele traz o coração invisível dos mercados para guiar a mão invisível. Então, eu pensei nisso mesmo, que eles fazem o bem a partir de uma garantia de eficiência de projeto competente. Nesse sentido, eles se apresentam como negócios exemplares que não somente se justificam, mas também buscam, em parte, têm alcançado efetividade social, efetividade moral para o que eles fazem. E
E eles atuam como mercados moralizados, por um lado, porque eles estão tentando aproveitar todas as modas de comidas orgânicas, de responsabilidade com o meio ambiente, todas as formas de resistência que o professor Chateau Renaud falou ontem, como uma forma de conduta mesmo de como agir no sistema capitalista. Eles incorporam essas críticas ao capitalismo e promovem como uma coisa inovadora dos negócios de impacto. Então, ao mesmo tempo que eles são moralizados, eles